Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso último Pode Passar dessa temporada. Hoje um Pode Passar especial, estou trazendo aqui uma convidada, Vanessa. Ela que é uma vestibulanda de medicina, que tem todo o sonho, tá nessa jornada aí em busca da aprovação em medicina. Então eu trouxe ela aqui pra gente bater um papo nesse encerramento. Último Pode Passar do ano, pra gente encerrar com chave de ouro, nada melhor do que uma vestibulanda de medicina. Olá, Vanessa, tudo bem? Bem-vinda? Tudo bem, tudo Rafael? Certinho? Tudo Como é que estão as coisas? Como é que estão, assim, as coisas dentro do contexto, né, obviamente? Dentro do contexto, é aquele momento onde a gente fica meio sem saber o que fazer. Enem já passou, o Unicamp tá terminando, o FUVEST também tá terminando, então é aquele momento em que a gente para e pensa, tá, e agora, o que eu faço? Sim. Estou no momento do o que eu faço? Começo a me preparar agora, começo a preparação só ano que vem, então estou nesse limbo. É, você e todo mundo, assim, que é vestibulando, tem muita dúvida, e as dúvidas às vezes surgem, não só de colegas, você começa a prever, tentar prever cenários, se acontecer isso, se acontecer aquilo, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E aí fica muito aí também a importância de quem está nessa jornada na preparação. E no início da preparação, a gente sabe que tempo é uma coisa que o vestibulando não tem muito. Às vezes a gestão do tempo é uma coisa muito difícil de fazer, não é fácil, eu admito. É uma coisa que eu percebo muito nos meus alunos, que é a questão de não deu tempo, eu não vou conseguir, não vai dar tempo. E aí você começa, é como se fosse fechando um círculo, te espremendo. Aí eu acho que a cabeça fica, meu Deus, não vai dar tempo. E acredito que seja um problema que todo mundo tem, não só você. Sim. Né, dessa ansiedade, o que é que eu faço, se eu tô fazendo a escolha certa, se eu não tô. Acho que assim, uma coisa que é consenso é que a gente deve estudar o mais antecipadamente possível. Quanto mais tempo você tem, melhor você pode se organizar, com mais tranquilidade você pode conduzir a jornada, mas também não adianta ter tempo e fazer de maneira qualquer, você tem que ter estratégia, né? Mas assim, sua jornada você já está começando os planejamentos para estudo, já pensando nesse ano de 2024, não é isso? Estou enganado? É isso, não tá enganado. Não tô enganado. Me conte um pouquinho então o que é que você está planejando assim na sua cabeça. O que eu planejei até agora foi sentar para mapear toda a prova e entender primeiro quais foram os assuntos que essa prova cobrou. No caso da prova do Enem, que é o meu maior foco. Depois de mapear os assuntos, eu pensei em mapear por que eu errei cada questão e por que eu acertei cada questão. Eu chutei, e acabei acertando, ou então eu acertei porque eu realmente sabia, eu fiquei em dúvida entre acerto e errado e acabei marcando a outra, troquei no gabarito. Entender de fato para poder montar um cronograma focado nas coisas que são as minhas maiores dificuldades, que no meu caso em específico, são justamente as matérias de peso para medicina. Sim. As partes de natureza e matemática, sim, principalmente por conta do tempo de prova. O segundo dia de prova, né? Eu até aprendi uma frase com... Ele foi meu professor, meu colega também hoje de profissão. Ele falava uma frase bem assim. Foi até uma vez que na sala de aula teve um simulado e alguém questionou, o aluno, e alguém questionou, professor, não deu tempo. Ele é professor de física. E aí, eu posso dizer quem é, o Serafim. Aí ele falou bem assim, não é que não deu tempo, é que você não estava preparado para fazer no tempo que te deram. Pô, essa frase ficou na minha cabeça até hoje, e eu repito até hoje. Veja, se uma massa de pessoas consegue fazer naquele tempo que foi dado, e você não conseguiu, é porque você não estava preparado o suficiente para fazer naquele tempo que te deram. Então, no fundo, também é uma gestão de tempo de prova, que é um outro aspecto que durante o ano eu brigo muito com o aluno simulado. Eu não fiz o simulado, eu não estava bem, minha cabeça não estava bem, eu ia fazer. É engraçado que é construído o cenário do caos. Qual é o cenário do caos? Eu não estou bem para fazer a prova, eu vou mudar mal, vou corrigir, vou me sair mal e vou ficar pior. Quando a análise tem que ser feita o quê? Primeiro, o erro ele pode ser muito pedagógico se você souber o que fazer com ele. Você acabou de dar sinais que tem muita consciência, mapeamento, correção do que errou, do porquê errou. E até um detalhe muito importante, que já é um refinamento do seu mapeamento, que você falou. Tão importante quanto ver por que você errou, é por que você acertou. Eu chutei, se eu chutei aquilo não é válido, eu não sabia. Então tudo isso tem que ser mapeado, porque isso aí vai conduzir o seu estudo em 2024. Se você simplesmente pega, eu acertei 40, 35, não sei. E pronto, o que você errou? Errou por quê? Errou como? Tempo, conhecimento, enfim, gestão de prova. Tudo isso você tem que fazer e pelo jeito você já está no caminho certo nisso aí. E aí vem um outro ponto, que inclusive é um pouco o foco da gente. A gente era Passei Média, era um preparatório específico para medicina, porque a gente focava nos pesos. E a partir de 24 a Passei Média cresceu. Vamos ter todas as disciplinas. Então,
Você quer... eu tenho história, geografia também gostaria. Teremos a partir de 2024. Estamos em fase de produção já aí para ter todas as matérias. Então, agora realmente você não tem por que não escolher a PASSEI. E teremos um plano específico. A PASSEI Med virou um plano específico da PASSEI Cursos. Dá até para ver o logo, né? Já mudou, inclusive. A PASSEI Med não é que deixou de existir, virou um plano. E agora a PASSEI Cursos vai oferecer tudo para você que quer essa jornada aí da medicina. Tem o PASSEI Med, que é específico, tem alguns bônus específicos para você que quer fazer medicina, aprofundamento. A gente sabe que é uma prova diferente, é uma preparação um pouco diferente. Mas é isso aí, planejamento eu acho que é a chave, né? Literalmente, planejamento é o que vai aumentar muito a sua probabilidade de sucesso no fim do ano. E assim, eu não sei se é uma sensação que eu costumo perceber, é que o aluno, por mais que ele não consiga passar numa primeira prova ou numa segunda, ele normalmente tende a não desestimular se ele vai evoluindo. Então, de um ano para o outro, eu não passei, mas eu melhorei. Então, quando você vai evoluindo, você vê que tem um caminho certo. E chega num certo momento que algumas pessoas vão estagnando. E aí começa, eu não consigo mais, eu não melhoro. E aí foi pensando nisso, inclusive, que nós já passei, na hora que a gente foi fazer o MAP, que é o método de aprendizagem passei, a gente pensou em gestão de tempo. De que maneira? Você vai fazer o Enem próximo ano. Quando você começar a estudar em janeiro, você tem duas opções. Você pode pegar e adotar um sistema de ensino ou um livro de dados com um material qualquer e pensar, vou fazer tudo. Que é o pensamento de 99% das pessoas. Pega o material, vou começar em janeiro porque eu vou fazer tudo. Eu, particularmente, não tenho um aluno sequer, para contar a história, que fez tudo de tudo. Sempre fica uma coisa sem fazer. Então, não é sobre fazer tudo. É sobre escolher bem o que fazer. Foi isso que o mapa foi pensado, foi bolado baseado nisso. Lá em janeiro, quando você for começar a estudar, tenho certeza que alguma coisinha, por exemplo, de biologia você já sabe, ou de história. Aí, o que acontece? Muitos alunos acabam fazendo a trilha no automático. Vou estudar tudo. A PASSEI, ela tem um lema que é passe sem estudar tudo. Mas não é que você vai deixar de estudar alguma coisa por uma questão meramente estatística de cai mais no Enem ou não cai. A gente busca fazer todo o mapeamento de coisas que você já sabe. Vou dar um exemplo muito clássico. Alguém que fez cursinho 2 ou 3 anos, dificilmente ele não sabe fazer velocidade média. Então lá no nosso módulo de velocidade média, você vai ter uma provinha diagnóstica que vai poder te mostrar, eu já sei velocidade média, deixa isso para depois. Então não é que não estuda, é que não é o momento. Então você vai filtrar o que você já sabe. E é nisso que a gente pensou, filtros. Isso é estudo estratégico. Não é meramente estatístico. É um jeito de eu personalizar. Por quê? Porque o que vai servir de filtro para você não necessariamente vai servir de filtro para outra pessoa. Então, a partir do momento que os filtros são individuais, eu posso dizer que finalmente é um estudo personalizado. E não é só personalizado no gogó. Na prática, você vai perceber que o método é bem assim. Então, essa sua noção de planejamento está muito de parabéns. Faz muito bem quanto a isso. Muito bem mesmo. Então, você já pretende começar sua preparação por agora, assim, mesmo que não seja o estudo em si, mas já com mapeamentos e estratégias para começar em janeiro mesmo com todo o gás, né? Essa é a ideia, principalmente porque, assim, falando um pouquinho da minha jornada até aqui, não é o meu primeiro vestibular. Tá. Eu acho que deve ser a 7ª ou 8ª vez que eu faço o Enem, porque eu faço o Enem desde o ensino médio. Tá. Então, eu já tive outras aprovações, como aprovação em Direito, aprovação em Odonto, em Enfermagem e 2 em Medicina, mas não dentro do meu estado, que é o meu maior foco no momento. E quando eu fui parar para analisar todo esse tempo de estudo, eu percebi que eu tinha uma facilidade muito grande em aprender linguagens humanas e redação, mas não tinha a mesma facilidade na hora de aprender exatas. Perfeito, sim. Mas ainda assim, biologia eu consegui aprender muita coisa, química, quando era uma parte mais teórica, também conseguia desenrolar bem, física também. O meu problema mesmo era gestão de tempo de prova e fazer as contas dentro desse tempo. Perfeito.
E até conciliar, entender qual é o assunto, identificar o assunto. Sim. Hoje em dia eu já consigo bater o olho até em natureza, em matemática e falar, não, o assunto é esse daqui, Entendi. eu tenho que fazer isso. Perfeito. Mas o tempo de prova ainda me pega, esquecer uma coisinha ou outra ainda me pega muito. E bate aquele nervoso, bate aquela sensação de, ai, não estudei o suficiente. Principalmente esse ano, eu tô há 2 anos sem estudar nada. Certo. E fui fazer a prova com a cara e a coragem. Tá. E ainda assim tive um bom resultado. Você falou que foi muito bem em linguagem humanas, né? Então, em relação ao nosso método, por exemplo, você fazendo lá, você lá com a gente na Passei Média, você vai fazer diagnóstico de história. Muito provavelmente, alguns conteúdos você vai passar. Então, você não vai ter que assistir a videoaula novamente, porque tudo é questão de tempo, é ganhar tempo. Tempo é uma coisa muito preciosa. Quanto mais tempo você tem, você vai disponibilizar mais tempo para focalizar no que você não sabe. Por exemplo, me diga um assunto que você gosta muito em história, muito, muito assim, que você, pô, eu gosto. Período colonial. Período colonial. Então você vai fazer o diagnóstico de período colonial. Provavelmente você vai estar bem. E o nosso relatório vai dizer, olha, você está apto em período colonial. Não precisa ver as videoaulas. Vá para outra coisa. Vá para uma coisa que você não sabe tanto. Então tudo isso é pensado para você ser conduzido de maneira inteligente. Estudo é muito mais estratégia do que volume. Você dizer que estudou 10 horas por dia é bom? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da qualidade também, Qualidade de como as pessoas são muito individuais. Eu vou dar um exemplo meu. Assim, eu tenho um pouco de vergonha, tá? Eu vou até olhar pra cá. Isso aqui não é exemplo, tá? É uma constatação, eu tenho outras coisas, mas eu nunca fui muito estudioso. Nunca fui. Porém, quando eu estudava, nos momentos raros, é uma mania que eu tenho. Não me pergunto por quê, não tenho explicação. Eu não conseguia estudar com a luz do dia. Juro, se tiver sol, eu não estudo. Ok. Eu não sentava, não conseguia, não sei o que era, distração, não sei. Agora, se precisar estudar até 2, 3 da manhã, começar 9 e 10, estudar, eu gosto. Então, cada pessoa tem o seu método. Eu sei que a gente tem coach e tal, não estou criticando, mas assim, são mais orientações gerais e básicas. Por exemplo, se alimente bem. Pô, tá, se alimente bem, independente de fazer vestibular ou não. Mas assim, nem sempre as orientações que são dadas gerais, elas valem para todo mundo. Você, no fundo, tem que buscar a sua adaptação ali. Então, uma coisa que está muito claro na pedagogia moderna é que volume de estudo, horas estudadas, assim, já não é mais, volume já não é mais parâmetro definitivo. Qualidade, estratégia, direcionamento. Então, nossa plataforma Passei foi pensada nisso. Os 2 pilares da Passei são diagnóstico e gestão de tempo. Entendeu? Gestão de tempo. Eu costumo muito falar nas reuniões que a gente tem aqui internamente, que a Passei foi pensada para tirar do aluno a responsabilidade de dizer que ele já sabe o conteúdo. Por que me garante que você sabe período colonial? É um sentimento seu. O que a gente quer te dar é um aval técnico. Você vai fazer uma avaliação diagnóstica e vai sair um relatório. Oi, Vanessa, você sabe, confie, pode passar para o próximo. E a partir daí, criar uma trilha estratégica. Porque a partir do momento que você vai gerindo esse tempo, te sobra mais tempo para estudar coisas que você tem uma deficiência. Outra coisa, você é adepta de simulados? Sim. Faz o simulado certinho, tem que fazer. Que é um recado muito importante que eu até falo, que o Enem não é só uma prova física. Além de tudo, não é só uma prova pedagógica. Além de tudo, é uma prova física. Então, quando você faz simulados durante o ano, ao chegar na prova do Enem, é só mais uma prova no aspecto físico. Então, se você não faz simulados, quando você vai fazer o Enem, tem um aspecto pedagógico que você praticou pouco. E tem um aspecto de cansaço mesmo, é uma prova muito longa, você tem que estar bem fisicamente, desde dor nas costas, a mentalmente, muita prática. Então, fazer simulado é muito importante. Nessa sua jornada, simulados são bastante importantes. E como eu falei, você também falou sobre mapeamento, o erro ele é pedagógico. Então, não é só ter o erro, é mais o como você trata esse erro. O que é que você vai fazer pedagogicamente com ele? Plano de ação, vou fazer isso, vou estudar mais aquilo, e etc. Sim. Mas sua maior dificuldade, você falou que é natureza e matemática, segundo dia. E dentre natureza e matemática, qual é que ainda pesa mais um pouquinho? Matemática. Física. Física. Matéria de nível, né? Não. Física do primeiro ano, matemática do primeiro ano. Mecânica e funções. Função do primeiro grau, função do segundo Trigonometria. grau. Trigonometria. Seno, cosseno, tangente. Seno, cosseno, tangente. Geometria. Mas então, biologia e química, você acha que você é mais tranquila quanto a isso? E história pra você é maravilhoso. Humanas e linguagens, pra mim, tranquilo. Pra você, tranquilo. Redação também tranquilo.
O negócio está no segundo dia. Que era, inclusive, a nossa plataforma foi pensada nisso. A Passei Médio inicialmente, a ideia embrionária era essa, focada no segundo dia, só que a demanda começaram a pedir, não, mas por que não tem outras matérias e tal? A gente começou a colocar em debate isso aqui nas reuniões, e agora a Passei Médio virou Passei. E assim, você é professor de física. Às vezes, terças, quartas e sábados do aula de física. O que você me indicaria para me preparar para física em específico, já que esse é a minha maior dificuldade? Veja, material, eu tenho até uma recomendação que eu estava debatendo isso com um amigo meu um dia desses, numa sala de professores. É que a gente tem muito aluno que acha que volume de material... É engraçado, parece que é tipo um escudo protetor. Que se ele chegar no quarto e tiver 80 mil livros nas prateleiras e 50 mil apostilas, eu não sei se é uma sensação que ele está bem preparado, que ele está bem com suporte bom de material. Eu costumo dizer, você já percebeu, que não necessariamente quantidade é qualidade. Então, eu tenho 5 livros de física. Parabéns. Quantos você já fez? Nenhum. Inteiro? Nenhum. Você começa... É o tal do querer abraçar o mundo e não faz nada bem feito. Então, escolha um livro ali como guia, que eu acho muito improvável que, se você escolher um bom livro, você não saia bem na prova. Contanto que você resolva todos, saiba o que está fazendo, administre o conteúdo. Porque tem livro que é melhor que o outro? Tem, mas no frigir dos ovos, você tem ali mesma coisa, mesma qualidade. A prova do Enem é uma boa prova, mas ela também não é muito super específica. Então, é mais interpretativo entender o fenômeno em si. Hoje, metade da prova de física é praticamente teórica, você tem pouco cálculo. Então, é mais a parte de focar em uma coisa e fazer. Dizer que tem 4, 5 livros de física, a mim não impressiona. Pouco importa. Se você tiver um e fez ele inteiro, você está muito bem preparado. Então, escolha um material que você perceba que a linguagem é legal, que se adequa mais a você. E vá. Eu não gosto de impor livro. Livro A, livro B, livro C. Você certamente aí vai conseguir com seus colegas indicações de bons livros. Eu duvido muito que eles não te sirvam. É muito mais sobre como você usa do que a quantidade de livros que você tem. Entendeu? Escolha uma coisa e foque nisso aí. A própria Passei, você vai ver lá que tem todo o material nosso, autoral, tem questões de sala, de fixação, avaliação diagnóstica. Vai ser uma coisa que você não vai poder reclamar na plataforma de falta de material para estudo. Se você fizer tudo que a gente propõe, é muito improvável que você vai encontrar coisas fora. Não é porque a gente é melhor ou pior, é porque está muito completo e muito bem pensado. Todo o sistema foi bem pensado. Não é quantidade. Se pegar um material meu, você não vai ver 84 questões de ótica. Não vai, porque não precisa. Agora, você vai ter uma quantidade ali razoável que abordam temas diferentes. Então, até nisso a gente teve esse cuidado. Quantidade não necessariamente é qualidade, assim como também não significa que eu não vou colocar nada. É uma balança, é o que você falou. É literalmente balancear ali, tá? E quanto à questão de equilibrar os estudos com a saúde mental? Como fazer com que seja de uma forma saudável? Porque, assim, relato pessoal agora, também vou olhar pra câmera. Ano passado, eu não estudei nada. Mas eu inventei de, no dia antes da prova de natureza, fazer 534 questões. Deu certo? Não. Não deu certo, não façam isso. Qualidade. Quantidade não é qualidade. Veja, eu acho que, assim, mais uma coisa, você falou sobre saúde mental, passei para variar, vamos colocar um módulo específico só para cuidar de saúde mental e bem-estar. Eu acredito em 2 coisas. A primeira é procurar ajuda. No profissional mesmo. Vou no psicólogo, faço uma terapia, coloco isso em pauta. Veja, você ir para uma prova, fica ansioso, isso tudo é natural. Ai meu Deus, estou ansioso para a prova amanhã. Parabéns, você é humano. Normal. Eu acho que você tem que fazer a régua é o grau de ansiedade. Tô sem dormir, aí já não é normal. Tô chorosa, enfim, reações você vai ter, nós somos humanos. Ficar um pouquinho nervoso, a mão só um pouquinho, completamente normal. Agora eu tenho alunos que choram, eu tenho alunos que vixe, mas tem ataque de pânico mesmo, ou não come, normalmente o intestino é um órgão que dá muito reação nisso aí, né? Tá conectado à cabeça. Então a pessoa fica nervosa, tem diarreia, vai ao banheiro e tal. Então, acho que vai muito da pessoa. Se você tem um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de nervosismo, isso é normal. Se você for ao psicólogo, ele provavelmente vai dizer isso. Normal. Agora, se o seu grau de ansiedade já passa um pouquinho, procura ajuda de um profissional. Procura ajuda de um profissional. Por quê? Porque isso... Veja, eu tenho alunos... Eu tive uma aluna, foi em 2015,
14 ou 15. Que era primeiro lugar, desde o primeiro ano até o terceiro ano. Quando ela chega no terceiro ano, os pais nunca pressionaram ela. A própria escola em si não pressionava ela de maneira direta, mas é uma pressão indireta que surge. Porque você começa a pensar, pô, eu sou o primeiro, desde o primeiro ano. Eu sou até agora o primeiro lugar, eu estou nos primeiros, nas cabeças ali, eu preciso passar. E ela não passou. Se você fizesse um teste de conhecimento sem valer nada, sem valer uma vaga na universidade, ela provavelmente ficaria entre os 10. Mas como ali valia alguma coisa, era uma aprovação, ela tem que mostrar um certo resultado na cabeça dela, não passou. Não passou, acabou fazendo uma particular muito boa também, é ótima médica, hoje mora fora, etc. Então, a saúde mental, se você tem um pouquinho, eu acredito, de um pouquinho de ansiedade, é normal, natural, do humano. Se você acha que está passando um pouco do ponto, atrapalha os estudos, está dormindo mal, aí tem que procurar ajuda. Procurar ajuda. A gente vai ter nosso módulo de saúde mental e bem-estar, que vai tentar te guiar nisso aí. É feito por um psicólogo, inclusive, mas nada substitui o acompanhamento do cotidiano e tal. Então procure ajuda, tá? Acha que o psicológico está atrapalhando os estudos, procura ajuda. Não é vergonha, é até inteligente. É muito inteligente isso aí. Viu? Fique tranquila quanto a isso. Não vá fazer 534 questões um dia antes, que não vai... Não, olha, eu não sei, 500 não resolve. Você pode fazer uma semana antes, 500 questões. Não resolve. Não resolve. Porque você não aprendeu. Ali é mais uma medida de desespero. Ali é mais assim, você meio que tentar se convencer que tentou fazer alguma coisa. Em termos práticos, Foi justamente isso. pô, eu tentei alguma coisa, assim, pra não dizer que eu não fiz nada, né? Você fez. Esse ano que eu não estudei nada, não peguei nada, o desempenho foi muito melhor. Então, é isso. Mas justamente porque eu já tenho uma base muito boa nas outras matérias. E uma noção de prova, porque eu já faço a prova há muito tempo. Não, perfeito. Isso também, que também é muito individual da pessoa. O aspecto de que cada um tem um ponto de partida diferente. Então, vocês têm um ponto de partida diferente, você e outra pessoa tem outro. Então, pessoal, é isso aí, já sabe, né? Quer se preparar para o Enem 2024, para vestibulares, o foco, o segredo tem que ser planejamento. Tem que planejar. E a hora de planejar é agora. Planejamento começa já. Quanto antes você começa, maior a chance de sucesso lá na frente. Então, quer conhecer como a Passeio pode te ajudar, os nossos planos, como a gente vai poder aí te conduzir nessa jornada? Acesse o link aqui na descrição, tá? Tá aqui tudo explicadinho. As redes sociais, acompanha a gente lá. Tem novidades, dicas, e entre outras coisas, entre outros conteúdos muito interessantes. Vai aparecer aqui na tela em algum lugar. Então sigam a gente nas redes sociais, que a gente vai poder ajudar você lá nessa jornada, nessa trilha rumo à sua aprovação. Seja em medicina, seja em qualquer curso, tá bom? Vanessa aqui, vou me despedir dela. Boa sorte, eu vou deixar com você, tá? Você tem um acesso muito fácil, né? Tem um acesso fácil, é só dar o oi, tudo bem, a gente responde. Mas é isso aí, quem quiser saber mais, acesse o nosso link aqui embaixo. Vanessa, boa sorte na jornada. Obrigada. Estaremos juntos aí, tenho certeza que daqui a um ano será o podcast da comemoração. Aí sim. Tá bom? Tá bom. Tchau, pessoal, Obrigada. até mais, Tchau, até a próxima, pessoal. tchau, tchau.